E aí, pessoal, vamos falar de TT, o momento de TT, o que andou nesses últimos dias e o desejo. Tá todo mundo falando sobre isso, mas qual é a ideia, de fato, neste negócio? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora fique com a Golden Token Brasil, essa forma moderna e garantida de investimento, primeiro token de minérios do Brasil e que possibilita lucros todos os meses. Portanto, entre na descrição desse vídeo e entenda a promoção Grenal, porque é até quarta-feira quando acontece o Grenal na Arena. Golden Token Brasil. Se o dinheiro não está rendendo na poupança, a solução está aqui. Lucre todos os meses com a Golden Token Brasil. Gente, vamos avançar e conversar um pouco sobre a questão envolvendo o TT. Por quê? Porque na semana passada o Grêmio deixou claro que estava negociando com o jogador. Inclusive imaginava alguma solução até a sexta-feira, que foi ontem. Eu estou gravando esse vídeo ao meio-dia do sábado. O que a gente tem até agora de informação? Até para posicionar se o Grêmio desistiu, não desistiu, qual é a situação envolvendo o tricolor. O negócio é o seguinte, esse jogador saiu da Polônia e está até com um certo suspense, não quer dizer muito aonde está. O empresário do jogador, segundo as informações da reportagem, foi até a Itália. Por quê? Porque mais fortemente indica que a ida do TT é para o futebol italiano no mês de julho. Esse é o negócio que praticamente está encaminhado. É a ida do TT para a Itália para jogar a partir de julho, né? Quando inicia a temporada 22-23 na Europa, em um dos gigantes de Milão. Isso está definido. Ah, mas o Benfica entrou na jogada. Ah, mas tem também o Bayern de Munique. Tem. O Benfica não me parece que vai ser um clube que vai concorrer com um negócio de 60 milhões de euros. Mas o Bayern de Munique pode. A gente sabe também que o TT já teve sondagens importantes do Manchester United, por exemplo, que também está querendo rever algumas situações. E eu acho que a Inglaterra está no jogo por TT. Mas essa é a relação TT-Júlio. Por que eu faço essa ponderação? Porque o que importa para o Grêmio em relação a TT é até julho. Até julho. Depois é dinheiro, né? Depois é aquele cálculo que eu falei para vocês, de tudo que estava desenvolvido, que segue igual e é independente dele vir ou não. É sempre importante dizer isso. A vinda dele para cá nesses 3 meses não muda nenhuma relação dos 15% da futura venda e também dos 3% sobre o montante geral do negócio. Não muda nada, são relações diferentes. Mas, hoje pela manhã eu conversei com uma pessoa do alto escalão do Grêmio sobre se houve andamento, se houve desistência, se o Grêmio tem alguma informação privilegiada sobre o caminho. E eu vi o seguinte, primeiro ponto, o desejo do jogador, até mesmo nas negociações que ele está tendo na Europa, o Grêmio tem a informação de que ele vai para a Itália, tá? Mas dentro desse negócio existe um desejo do jogador e do seu empresário Pablo Bueno, que é que seja qual for a negociação, ele fique em Porto Alegre até julho, ou no caso até o final de junho. Essa é a ideia, porque o jogador quer estar com o Grêmio na segunda divisão, ele quer auxiliar o Grêmio nesse negócio. Ele saiu daqui sem jogar e ele tem essa ambição e esse desejo. E a gente fica muito feliz com isso. E também é desejo do Pablo Bueno, de alguma maneira, que isso aconteça. Então, dentro da negociação, e não estou falando em dinheiro aqui, tá? Não existe negociação em dinheiro. O contrato desse jogador está suspenso hoje, em razão da guerra. Então não é grana. A questão é, ele está ajeitando o futuro dele no negócio e vai seguir a carreira normalmente, mas dentro dessa negociação existe essa questão. Ah, isso vai ser resolvido amanhã? Não me parece.
o Grêmio tinha expectativa que ele vindo para cá já com a solução do negócio futuro dele. Não aconteceu isso. O Grêmio vai ter que esperar um pouco. É preciso sempre dizer o seguinte, o jogador está treinando em academias, mas está sem o ritmo de jogo natural. Então nós estamos falando aí de 25 dias nesse momento para a estreia do Grêmio, né? Vamos fazer 21 dias, certo? Para a estreia do Grêmio na Série B. Esse jogador, ele viria para cá por tão somente 15 jogos. Mas é preciso que ele, nesses 21 dias, tenha a sua solução aqui para utilizar todos os 15 jogos e não só 4 ou 5, né? Então tem esse prazo que é um prazo do Grêmio. Que diz o seguinte, tá, eu quero muito que ele venha, ele quer, mas ele tem que vir e ajudar, né? Ele quer vir para ajudar nesses 15 jogos. Então a definição disso, até por esse prazo, ela obrigatoriamente tem que ser na semana que vem. Obrigatoriamente. Por quê? Porque ele não vai poder ficar aqui sem essa definição. Aí vai se dizer a pergunta que fica, então só um pouquinho. Se ele já sabe que ele vai em julho, qual é o problema dele fazer um empréstimo e continuar negociando dentro desses 3 meses o melhor caminho para ele? O problema é que a regra nas grandes ligas, ela não é igual. A FIFA determinou, jogadores envolvidos na guerra, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, estão liberados para fazer contratos a partir de agora, sem a exigência de janela. Ou seja, ele poderia ir para a Itália agora. Mas existe uma pendência nisso. Algumas ligas estão se manifestando, até para não dar desnível técnico nas competições. Algumas ligas estão dizendo o seguinte, não, eles estão liberados a fazer contrato, mas para atuar aqui só a partir do mês de julho. Ou seja, as ligas estão determinando que não se possa inscrever esses jogadores. Isso aconteceu na Inglaterra, por exemplo. Se a opção dele for pelo Manchester United, ele vai ter que esperar julho, vai ter que fazer alguma coisa, ou a exigência. E alguns clubes, imagino, e isso não é informação, estão dizendo, não, eu não quero que ele jogue em outro lugar, eu contrato ele fica treinando aqui, em julho ele vem trabalhar. Também tem essa questão. Então é uma negociação que passa muito por Pablo Bueno, lá na forma de negociar. Mas é preciso sempre posicionar. É difícil a figura neste caso. Por quê? Porque basta uma exigência de quem vai botar 60 milhões na frente, né? 60 milhões de euros, ou seja, muito dinheiro. Então eu acho que o Grêmio está um pouco na mão do desejo do TT? Está. O Grêmio tem alguns prazos que são perigosos? Tem. Mas o fato é, eu acho que esse é o ponto principal desse vídeo. O desejo do TT colocado nas reuniões, pelo menos é o que o Grêmio tem de informação, não falei com o Pablo, não falei com o TT, mas em cima do que o Grêmio tem de notícia sobre essa questão e esse fato, nós temos a ideia de que o que está valendo aqui e a esperança do Grêmio está exatamente no desejo do TT, que tem relatado nas negociações que quer, por 3 meses, defender o Grêmio, para estar com o Grêmio e ajudar o Grêmio na dura caminhada de voltar à primeira divisão. Essa é a nossa realidade e esse é o ponto. E eu acho muito importante que a gente fale cada vez mais nisso aqui. Isso aqui é legal de falar. Quando a gente tem alguma situação envolvendo alguém que de alguma maneira, nos quer, a gente tem que, sempre que puder, explanar e falar sobre isso. Eu torço muito para que isso se confirme e, olha, acho que o TT está fazendo algo que não é muito comum nos dias de hoje no futebol. Não é muito comum. Dando certo ou não, é legal a gente falar nisso, é legal a gente ter esse tipo de sentimento e esse tipo de situação. Mas ele vai receber esse CD? Vai receber. Como todos os profissionais recebem. Tem uns que a gente deveria nos informar um pouco melhor, assim, para poder glorificar tanto, né? Tem vários que a gente glorifica e que a gente vai pro detalhe depois e vê, não era o que a gente imaginava. Acontece. E às vezes é o contrário. Às vezes tem jogadores e profissionais do futebol que são grandes marqueteiros e fazem isso, e tem outros que são mais tímidos, mais humildes, e que tu vai pro bastidor e vê que ajuda e sempre tá junto com o Grêmio, ajudando a fazer as coisas, não só no Grêmio, em todos os clubes
E do Brasil é assim que funciona. E isso é muito legal. Quando a gente tem que dizer. E este é o momento de dizer sobre TT, que tem essa situação e que a gente valoriza demais. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.